Olá pessoal, eu me chamo Ana Kelly e na aula de hoje, tanto eu como a Alain, a Maria e o Wilbert estaremos trazendo informações sobre a espécie florestal paricá, que é uma espécie amazônica que vai se destacar principalmente pelo seu cultivo comercial. Falar um pouquinho da origem dessa espécie, é uma espécie bastante semelhante à do gênero Xizolómbio pararriba, que vulgarmente é conhecida como gapuruvu. Apesar dessa semelhança entre essas espécies, elas vão apresentar algumas diferenças, algumas características distintas, que vai estar relacionada principalmente ao local de ocorrência natural dessas espécies. Sendo que o paricá, por exemplo, vai ocorrer no bioma Amazônia, e o gapuruvu no bioma da Mata Atlântica. Além disso, o paricá ele vai apresentar tanto como flores, frutos e sementes menores que a espécie gapuruvu. E também na sua madeira vai estar presente cristais. Outra característica também que vai diferenciar do gapuruvu é que durante o florescimento do paricá vai apresentar ausência de folhas. Então, o nome científico do paricá é o Xizolómbio amazônico, tem como centro de origem a América Latina. O paricá, então, ele vem ocupando grandes áreas de reflorestamento na região norte do Brasil. A importância dessa espécie se deve principalmente à sua característica de rápido crescimento e de qualidade, que vai se enquadrar comercialmente, na indústria madeireira e que vai agregar expressivo valor da espécie. O paricá é uma espécie, então, leguminosa nativa da região amazônica e é uma das terceira espécie nativa mais cultivada do país. Devido a essa característica de leguminosa da espécie, vai ocorrer a captação do nitrogênio, então, pelo ar e fixá-lo no solo. Falar um pouquinho da divisão botânica dessa espécie. É uma planta, de ordem Fabalis, com distribuição nas zonas tropicais e com alta distribuição altitudinal. O xizolômbio amazônico, então, vai pertencer à família Leguminosae e subfamília Caesalpinaceae. Em relação ao também, vale lembrar que é da divisão Magnoliofita e de classe Magnolopícida. Em relação já ao seu gênero, é do gênero Xizolômbio, que vai apresentar, além do Xizolômbio amazônico, que é o paricá, uma outra espécie, que a gente já havia comentado, que é o gapuruvu, o Xizolômbio pararriba. Então, nesse gênero apresenta duas espécies. Falar um pouquinho da característica dessa espécie florestal. Então, a paricá é uma árvore caducifólia de tamanho grande que vai ocorrer principalmente na mata primária de terra firme e várzeas altas. Além disso, vai também estar presente em florestas secundárias, podendo formar
em algumas regiões até capoeiras com grande dominância monoespecífica. Na mata, as árvores elas vão alcançar de 20 até 30 metros de altura e diâmetro de até 1,2 metro. Na mata também, nativa, o florescimento vai acontecer na época de seca e vai atrair dezenas de insetos. Nos primeiros anos de idade, o paricá vai apresentar então casca lisa, fina e de coloração esverdeada. Essa espécie ela possui copa pouco densa com ramificação cimosa, de tronco cilindro e reto. Na fase jovem, vai poder alcançar até 1,5 metros de altura. E aí a casca externa é lisa dessa espécie e verde quando jovem, né? Tornando-se cinza amarelado com manchas brancas quando adulta. As folhas do paricá são alternadas, compostos com mais 1 metro de comprimento em árvores jovens, né? E reduzindo este tamanho com o desenvolvimento da cultura da planta. Também, além disso, elas são bipinnadas, com 20 a 30 pares de pinnas opostas e com pecíolo longo, de até 20 centímetros. Na inflorescência dessa espécie, são formados racemos terminais com flores vistosas de pétalas amarelas. E aí o paricá vai florescer em estado a filo, com a perda total ou parcial de folhas. Em determinados anos, a perda das folhas é quase total, mas é uma característica que difere muito, né, dessa espécie. A frutificação do paricá vai ocorrer entre 18 a 20 anos. E aí também vale lembrar, né, que a floração do paricá vai ocorrer entre os meses de abril e maio e a frutificação em agosto e setembro. Né? Na estação seca, a produção de sementes vai ser entre agosto e outubro. E a dispersão dessa semente tem como característica ela é facilmente levada pelo vento. Bom, dando sequência aí, então, eu vou estar falando um pouco agora sobre as cultivares. O gênero Xylobium, ele possui uma única espécie, é o Xylobium paraíba. E aí, dentro dela, possui duas variedades, que é o amazônico, que é o próprio paricá, e o paraíba. Uma outra espécie ela foi descrita por Peter na América Central. No entanto, essa espécie ela nunca mais foi coletada desde então. Então, ela foi distinguida. As duas variedades elas são bastante semelhantes, possuem praticamente as mesmas características. Tanto que durante muito tempo elas foram classificadas como apenas uma. Aí, de acordo com as classificações, novas atualizações de classificações foram separadas aí, distinguidas, cada uma. Bom, entrando agora na parte de produção de mudas, a produção de mudas de paricá, elas são feitas de duas maneiras. Essas duas maneiras, elas são descritas como colocar a semente para germinar em canteiros, são as sementeiras, e semeando ela diretamente em embalagens plásticas, que é conhecida como sacolas. Com relação às sementeiras,
um serviço mais prolongado e requer um pouco mais de mão de obra e um pouco mais também de cuidados. Nas sementeiras, após quebrada a dormência dessas sementes, elas são colocadas para germinar em canteiros ou sementeiras com substratos, incluindo areia grossa e lavada. Esse procedimento, ele acontece dentro de canteiros e, após a germinação, quando as plantas se apresentarem em 2 a 3 folhas, normalmente ela vai se encontrar com 7 a 10 centímetros de altura, é feita a repicagem. A repicagem, então, consiste na retirada das mudas das sementeiras e replantá-las em recipientes. No caso, ele vai passar por uma próxima etapa, que seria a saída do canteiro e a entrada em outro recipiente. E, posteriormente a esse processo, as mudas elas já se encontram prontas para o uso. O outro exemplo de produção de mudas são em sacolas. E, nesse caso, a produção de mudas ela requer menor mão de obra e menores cuidados, né? Nesse caso, a redução de mão de obra, já que elimina a necessidade da repicagem, né? Elimina a necessidade de estar transplantando essa muda do canteiro para um recipiente. E após a quebra da dormência, então, são colocadas 1 ou 2 sementes por embalagem. E se germinar mais de uma planta por embalagem, deve ser selecionada a que tem maior vigor e melhor formação. Ou seja, acontece então aí um desbaste dessas plantas dentro do recipiente. Aqui estão exemplos da produção de mudas do Paricá, onde a gente já consegue ver o desenvolvimento de mudas aí no tipo sacola, né, onde são transplantadas diretamente num recipiente, e aí após a germinação, e após quebra de dormência, semeadura e germinação da planta, onde ela atingir de 7 a 10 centímetros, já estão prontas aí para serem transplantadas aí no local onde... Bom, dando continuidade, eu vou estar falando um pouquinho do preparo de solo, né? Inicialmente, a gente deve realizar a coleta do solo da área, né, de implantação da cultura. Sendo que essa coleta ela deve ser bem criteriosa, né, porque ela vai definir toda a característica nutricional da área que é necessário para o cultivo para o desenvolvimento do paricá. Posteriormente, a coleta de solo, a gente vai estar realizando ali a tomada de decisão para o preparo do terreno. Isso vai incluir desde a calagem, a adubação, se a gente vai precisar realizar uma gradagem profunda, uma aração para estar realizando a descompactação, ou incorporação de restos de cultivos anteriores. Então, a gente vai estar tomando essa decisão a partir da análise de solo. Quanto ao plantio, ele deve ser realizado ali em covas de 30 por 30 por 30, né? Seriam 30 de diâmetro por 30 de profundidade. Sendo que o solo retirado da camada superior deve ser separado para posteriormente ser, com a deposição das mudas, né, ele ser colocado no fundo da cova, trazendo assim o solo mais pobre para a parte de cima, né? O plantio ele também deve ser realizado sempre no início da época chuvosa, né? Geralmente aqui no Mato Grosso, por exemplo, é em dezembro, novembro, por ali. O espaçamento o corredor entre as plantas, né? Ele é de 3 metros e o espaçamento entre plantas de 2 metros, né? Sendo que é necessário a gente ter uma reserva de mudas, com cerca de até 20% do total de mudas utilizadas para poder estar repondo caso haja alguma perca ali da planta, né, de plantas. Então aqui seria ficaria o cultivo, né, o plantio.
a gente pode ver que as plantas têm um espaçamento entre elas, corredores de 3 metros e cerca de 2 metros aqui entre as plantas. Quanto à adubação, no plantio é recomendado fazer uma adubação com NPK, né? Cerca de 50 gramas por planta, de 15, 25, 12, sendo que o mesmo ele deve ser incorporado ali junto com o solo da cova. E posteriormente ao plantio, 60 dias, né? A realização da adubação de cobertura da planta. Também é recomendada a utilização de micronutrientes, né? Caso haja a falta deles no solo, sendo que os nutrientes de maior importância para o paricá seria o nitrogênio, né? E o ferro como o micronutriente. Quanto às pragas e às doenças, né? A gente vai ter ali a broca dos troncos, né? Rhaphorhynchus sp, né? A cigarra, Quesada gigas, as formigas lava-pés, Solenopsis saevissima, né? E a broca dos ponteiros, a Cantonderes sp. Aqui a gente tem uma imagem das ninfas de cigarra, né? Geralmente elas ficam no solo e se alimentam das raízes. E se for no caso das plantas, a gente pode estar tendo a morte prematura das mesmas, né? Ou a redução no crescimento de plantas grandes. A infestação de formiga lava-pés, né? A gente pode estar observando aqui que ela faz o ninho dela na base do pecíolo da planta. Isso faz com que ocorra o apodrecimento do mesmo, né? E posteriormente queda de folhas ou galhos, como podemos ver aqui. Dando continuidade à apresentação, falando sobre as principais doenças que acontecem na cultura do paricá, nós temos costra negra, causada pelo Filanchora, tombamento de mudas, que é causado pelo fungo de solo Fusarium solani, e a doença também conhecida como cranco, causado pelo Lasiodiplodia theobromai. Aqui temos sintomas de duas dessas doenças. Aqui embaixo, sintomas do tombamento de mudas causado pelo fungo Fusarium solani, ou seja, o sintoma característico, o tombamento da muda aqui no plástico, pronto para ser implantado. E também a questão, um sintoma muito característico dessa doença é o anilamento, que impede a translocação de solutos. Nessa foto a gente tem sintomas da doença chamada cranco, causado pelo Lasiodiplodia, em que o lenho interior da planta ele é exposto e as cascas elas sofrem uma espécie de deformação. Sobre o controle de plantas daninhas na cultura do paricá, ele pode ser feito tanto pela capina, tanto pela gradagem ali no preparo do solo antecedendo o plantio, como também pela utilização de herbicidas. Apesar dessa cultura, dessa espécie florestal ser cultivada em um ambiente tropical, que tenha umidade que seja favorável para a ocorrência, para a infestação de plantas invasoras, é importante citar que não é um problema tão prejudicial assim. Para alguns casos, em algumas realidades, as plantas daninhas ela costuma ser um problema apenas no primeiro ano de plantação. Já em outras realidades, até o 5º ano de plantação pode ser um problema. Então, dependente disso, geralmente esse controle vai ser feito pela capina, quando a cultura já está implantada, e também pela utilização de herbicidas, dependendo do nível de infestação dessas plantas na lavoura. No caso da utilização de herbicidas, vale citar que é uma ferramenta de manejo importante, já que utilizando ela antecedendo o plantio, o residual do produto se prolonga por um bom tempo, o que segura ali a ocorrência, o surgimento dessas plantas no campo. Em áreas de cultivo de espécie de paricá, é muito comum a braquiária nidícola. Então, para isso, recomendo essa capina dessas áreas e, posteriormente,
herbicidas que vão fazer o controle desse capim. Sobre o corte e a comercialização, vai variar, a idade de corte ela varia conforme a densidade, o solo que o paricá está se desenvolvendo. Geralmente o valor mediano ali a idade é 15 anos e com 50 centímetros de diâmetro na altura do peito. As madeiras de paricá, elas costumam ter um alto teor de umidade, que exige ali todo um cuidado contra a ocorrência de patógenos, por exemplo, de apodrecimento. E plantas com 5, 7, 9 anos é considerada uma madeira excepcionalmente leve, e já aos 11 anos é classificado como leve. Então, uma madeira super leve, que geralmente sua principal finalidade é compensada. Então, sua coloração é de cor clara, homogênea e sem nós. Tem uma baixa durabilidade natural, que também exige todo um cuidado, toda uma proteção para aumentar essa durabilidade um pouquinho a mais nesse período ali de comercialização. Sua principal finalidade, como já mencionado, é a produção de lâminas e painéis de compensado, principalmente painéis de compensado, já que é uma madeira leve. Também pode ser utilizada no reflorestamento de áreas de preservação permanente. Então, essa foi a nossa apresentação, essas foram as referências que utilizamos e agradecemos muito pela atenção.